A pesquisa Genial Quest, divulgada neste domingo e também alguns resultados hoje, traz números sobre a percepção dos moradores do Rio de Janeiro sobre a operação realizada pelo governo estadual. Então vamos aos principais números, a gente fez aqui alguns recortes, começando pela aprovação da operação, números gerais. 64% dos entrevistados pela Genial Quest disseram que aprovam a operação realizada pelo Cláudio Castro. 6% responderam o seguinte, que nem aprovam e nem desaprovam, e 27% desaprovam essa operação. Não souberam ou não responderam, 3%. A gente já aproveita e traz também a próxima tela da aprovação da operação com um recorte que foi feito aí entre os espectros políticos, né? Quem aprova essa operação? 35% são eleitores de Lula, 27% eleitores da esquerda, mas não necessariamente que votam no presidente Lula, 61% são independentes e 93% são eleitores da direita e bolsonaristas. Então a gente tem aí mostrando que a maioria aprova essa operação realizada por Cláudio Castro e a maioria desses eleitores são de direita. Larissa? Exatamente. Eu acho que esses números, eles se destacam, né, Léo? Principalmente porque a pesquisa foi feita ali nos dias 30 e 31, né? A operação aconteceu no dia 28. Então, é como se a pesquisa pegasse ali, esperasse um pouco, né? Aquele ápice que aconteceu. A operação aconteceu na terça-feira, mas na quarta-feira a gente ainda teve muita repercussão, tentando compreender mesmo o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. Então, pega um pouquinho depois. Então, é importante, né, a gente olhar com cuidado para esses números, para entender também os recortes que foram feitos, mas que trazem também algumas revelações, né, importantes a respeito de tudo isso que a gente viu acontecendo na semana passada, Léo. Eu vou trazer mais duas telas então, Larissa, agora falando sobre renda e sexo. Primeiramente a tela de renda, mostrando quem são essas pessoas. E esses números me chamaram a atenção, inclusive, porque ficaram ali muito próximos, né? 58% que aprovam a operação ganham até 2 salários mínimos. Quem ganha mais de 2 salários mínimos, até 5 salários, é 69%, e acima de 5 salários mínimos, é 63%. Te trago também para essa conversa, Fred, mostrando que, independentemente da renda, a gente tem aí uma aprovação maciça de moradores que moram no Rio de Janeiro. Antes do seu comentário, vamos trazer também um recorte por sexo, que eu acho que você pode comentar também, que é a próxima tela, mostrando que a maioria que aprova a mega operação, 79% são homens, 51% no público feminino, mulheres desaprovam mais, 36%, e 17% que desaprovam entre o núcleo masculino. Então, recortes por sexo e renda. Fred? Isso, nós temos aqui uma coisa que é a principal constatação dessa pesquisa é que já há um cansaço que já ultrapassou a linha do cansaço em relação à questão do crime, né? Você vê que em todos os segmentos você tem maioria em aprovação à ação. Mas a gente vê que é uma aprovação ao fim da violência, ao fim do tráfico funcionar sem controle no país, né? A gente tem falado aqui nos últimos dias sobre a questão de que 1 em cada 5 brasileiros vivem em áreas de influência do crime organizado, sejam traficantes, milícias, facções, etc. Então, esse é um momento que a gente vê uma predisposição da população diante desses fatos que aconteceram, a gente pensar melhor as ações nos níveis local, estadual e federal para o combate ao crime e o crime organizado. Nós sabemos que isso daí já vem de algum tempo. Um pouco antes dessa operação, nós tivemos também a operação contra o PCC e o braço do PCC em relação a economia, né, o desvio de dinheiro, a sonegação, a infiltração em ramos da economia formal, e esse é um momento, eu acho que é um momento muito importante para os 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário,
se unirem, pensarem em soluções permanentes, né, para o enfrentamento e a solução do problema do crime, que é o que a gente está vendo assim. Em todos os segmentos nós vemos que há uma predisposição da população brasileira para o fim da ameaça do narcotráfico, do crime organizado ao Brasil. A gente traz mais recortes, Larissa, agora falando sobre o que o morador do Rio de Janeiro considera sobre aquela nomenclatura de classificar o que acontece no Rio de Janeiro como terrorismo, que alguns especialistas chamam de narcoterrorismo, e também sobre a PEC da Segurança Pública aprovada pelo governo federal. Então a gente traz essa tela falando aí sobre enquadrar organizações de crime organizado como organizações terroristas. 72% dos entrevistados concordam, 23% discordam e 5% não souberam. Já em relação à PEC da Segurança, 52% aprovam a PEC da Segurança, 29% não aprovam e 19% não souberam responder. Chama a atenção esse número de 19%, porque, na verdade, a gente nem sabe ainda em todos os detalhes como está a PEC da Segurança e também quais são as possíveis alterações que vão acontecer, porque a direita mesmo já disse que da forma como está, não aprova, até também para evitar aí gerar um capital político favorável ao presidente Lula. Então vão haver alterações nessa PEC da Segurança. E a gente tem a classificação aí como narcoterrorismo, Larissa. Olha, Léo, é importante a gente olhar para esses números e até para explicar para quem está nos acompanhando qual que é o status de cada coisa lá no Congresso Nacional, né? Em relação ao projeto de lei que está sendo chamado de PL do terrorismo, né, que equipara, portanto, essas facções a crimes ligados ao terrorismo, a terroristas, né? Esse projeto, ele vai ser relatado pelo secretário de Segurança do Estado de São Paulo, que vai deixar temporariamente ali, vai tirar uma licença do seu cargo para reocupar a função na Câmara dos Deputados para relatar esse projeto. E isso, a expectativa é de que todo esse movimento aconteça ainda nessa semana. A gente ainda não tem certeza se de fato o projeto vai ser pautado num curto prazo para ser analisado, e eu digo isso com base numa declaração do presidente da Câmara dos Deputados na semana passada, Hugo Mota, que disse que é preciso, sobre esse tema específico do PL do terrorismo, é necessário ainda um debate, é necessário levar em consideração todas as análises que cabem ali em relação à soberania nacional. Então, pode ser que a gente tenha um parecer do DERIT e num curto prazo, seja nessa semana, no mais tardar na semana que vem, mas a gente ainda não tem uma sinalização de quando ele vai para a pauta. Importante a gente dizer o seguinte, né? Esse projeto já teve um requerimento de urgência aprovado, então, como ele já tem esse requerimento de urgência aprovado, ele não precisa tramitar pelas comissões antes de ir a plenário. Tendo o parecer, ele já tem condição de ser incluído na ordem do dia para análise no plenário, mas aí vai depender do presidente da Casa, o Hugo Mota. Em relação à PEC da Segurança Pública, a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, essa PEC que estava até a mega operação no Rio de Janeiro na semana passada, ela estava parada no Congresso Nacional. Quando uma PEC, né, ela tramita no Congresso, ela precisa ser analisada por uma comissão especial, e é onde ela está, ela chegou lá e por lá ficou nos últimos meses, até que veio toda essa repercussão em relação à operação, e aí esse assunto voltou a ter destaque, e agora a gente espera que a votação aconteça já no início de dezembro, com a apresentação de um parecer do relator Mendonça Filho, detalhando ali e já apresentando possíveis mudanças, e aí essa votação acontecendo no início do mês de dezembro. A expectativa, antes mesmo de toda essa
de toda essa repercussão em função da operação, já se colocava o prazo de novembro para que Mendonça Filho apresentasse o parecer. Mas então, na semana passada, Hugo Mota deu essa data mais clara, citando ali 4 de dezembro. E como você bem disse, Léo, essa PEC, ela teve dificuldade de tramitação na Câmara justamente porque a direita foi contra, os governadores de direita acusam o governo de querer tirar a autonomia dos estados na segurança pública, nas ações de segurança pública. O governo federal, por outro lado, argumenta que não é nada disso, né? Que a PEC está tentando prever esse maior suporte por parte do governo federal, das corporações e entidades ligadas ao governo federal na garantia da segurança pública. E aí o debate ficou nisso, obviamente muito politizado, né? Nessa polarização esquerda e direita. Então, a gente também uma expectativa para esse mês entender como que o relator vai construir esse parecer e se esse parecer vai ter a capacidade de unir aí minimamente, ainda que seja, né, os dois lados para essa PEC ter uma tramitação um pouco mais acelerada no Congresso Nacional, Léo. Mas é esse o panorama aí no Congresso em relação a esses dois temas, o PL do terrorismo e a PEC da segurança pública. Certo, daqui a pouquinho eu vou chamar mais em sequência algumas telas para a gente destrinchar um pouco mais essa pesquisa Genial Quest. Fred, eu sei que você está doido para falar, mas assim, rapidamente, só para a gente poder seguir com o tema, mas eu sei que você é contra esse PL do terrorismo. Você não acha que deveria enquadrar como narcoterrorismo? Não, o meu comentário da semana passada não é que eu sou contra a PL do terrorismo. Eu acho que é o seguinte, o local para se discutir se deve ser terrorismo ou não é o Congresso, sim, porque é uma questão de muita implicação para o país, certo? Classificar uma organização criminosa como terrorista, há uma série de implicações sobre isso. É inegável que o crime organizado no Brasil usa táticas do terror, né? Ele controla aterrorizando a população. Mas não basta isso. Há outros elementos que estão envolvidos nessa questão, certo? E não só isso. Há repercussões em relação a se classificar ou não como terrorista. No momento que você classifica uma organização como terrorista, o país passa a ficar na mira de organismos, de tratados, de parcerias que promovem uma série de bloqueios, né, e que acabam atingindo o país como um todo. Em alguns momentos, o Brasil vai ter que avaliar se ele precisa se vale a pena se colocar na mira dessa situação ou não. Certo? Porque há uma possibilidade de sanções econômicas, de restrições financeiras, de limitação ao acesso a créditos, né? Inclusive ações de segurança ou militares, como a gente vê, por exemplo, a perspectiva de uma ação militar contra grupos criminosos ali na Colômbia e na Venezuela, inclusive em solo desses dois países. Então, é o momento de se levar essa discussão para o alto nível realmente, para se discutir se o Brasil precisa e está pronto para suportar essas situações e se ele vai classificar ou não como terrorismo. É como eu falei também na semana passada, definir terrorismo é uma coisa que as próprias Nações Unidas não conseguiram até hoje. Então é uma questão polêmica, mas que precisa ser enfrentada pelo Brasil, mas principalmente do ponto de vista da segurança pública. Não abrir outros precedentes, né? Acho que ficou bem explicado, Fred. Eu vou trazer mais alguns recortes aqui da pesquisa, só para o nosso espectador acompanhar o que a Quest apurou. Vamos então para a aprovação da operação. Olha só, 58% dos entrevistados consideram que ela foi um sucesso, um fracasso, 32%, 6% responderam que depende e não souberam responder, 4%. Aí, pegando esse gancho de dizer que foi um sucesso, temos também uma aprovação do governador Cláudio Castro, que já é a próxima tela. 53% aprovam o governador, enquanto 40% desaprovam. Vemos aí que tivemos um salto na comparação da
da pesquisa Genial Quest realizada em agosto, que saiu de 43% para 53%. Foi um pulo aí de 10%. Não souberam responder 7% e eram 16% em agosto. Sobre a criação de um escritório de emergência que foi anunciado pelo governo federal, 94% concordam e 6% discordam. Também sobre a implementação da GLO, que é a Garantia da Lei e da Ordem, uma lei, né, prevista na Constituição Federal, quando o governador diz que não tem mais condições de cuidar da segurança pública, e aí o governo federal faz uma intervenção com o Exército. 59% dos entrevistados aprovam a GLO, 38% desaprovam e 3% não souberam responder. Temos também um recorte que fala sobre a confiança nas autoridades. Isso eu vou passar rapidamente, mas a gente consegue perceber que a maioria dos entrevistados confiam nas autoridades, nas Forças Armadas, no Poder Judiciário e também na Polícia Militar. Um pouco menos na Polícia Militar, porque tem talvez aquela sensação de corrupção dentro das próprias polícias, no Poder Judiciário também, mas ainda assim uma expressiva aprovação de 72% na Polícia Militar e 83% confiam mais nas Forças Armadas. A gente tem também uma pergunta que a Quest fez para os entrevistados, falando sobre a fala do presidente Lula sobre traficantes. Aquela fala que o Lula diz que o usuário é vítima do traficante e o traficante é vítima do usuário. 13% concordam e 84% discordam, 3% não souberam responder. Por fim, a gente traz que é um dado e também a pergunta da nossa enquete. O Rio de Janeiro é seguro depois da operação policial? 35% acha que o Rio está mais seguro, 52% acreditam que não, o Rio não está está menos seguro e 13% não souberam responder. Larissa, para a gente poder finalizar aí o nosso comentário sobre a pesquisa Genial Quest, trouxe na sequência todos esses números, mas mostrando, a gente não pode comparar pesquisa com pesquisa porque elas têm metodologias diferentes, né, de outros institutos, mas elas ficaram próximas desses resultados, essa percepção do carioca, do fluminense, né? Exato, Léo, e chama atenção principalmente para essa questão da aprovação do Cláudio Castro, né? Porque é muito expressivo esse aumento de 10 pontos na aprovação dele, na comparação, se eu não me engano, de agosto para cá, né? Depois da operação. Então, de fato, é entender como que não só essa aprovação de Cláudio Castro, mas como que isso vai repercutir nas próximas pesquisas, né? Eu acho que a gente precisa entender, por exemplo, se essa aprovação ela vem muito no pós-mega operação, e tendo em vista que, de fato, existe esses percentuais de aprovação em relação à mega operação, e aí esse aumento na aprovação de Cláudio Castro é também um resultado disso, ou se de fato essa impressão deixada ali ela vai durar e a gente vai ver uma avaliação, digamos, positiva do governo de Cláudio Castro nas próximas pesquisas, nos próximos meses. Falo isso porque é importante também para a gente entender o possível impacto disso no debate eleitoral. A gente sabe que claramente segurança pública já seria um tema de destaque. Com a mega operação, isso ganha ainda um outro patamar de relevância. Eu acho que observar os níveis de aprovação ou reprovação do governo Cláudio Castro, que é um governador alinhado à direita, como que isso vai se dar nos próximos meses, para a gente ter também uma clareza melhor de como isso vai impactar, de fato, o debate eleitoral diante dessa polarização esquerda e direita. Então, é importante a gente
gente trazer todos esses números, né, Léo, que você destacou para quem nos acompanha, mas chama atenção também para essa questão específica em relação ao governo do Cláudio Castro, Léo. Larissa e Fred, a gente mostrou agora há pouco algumas imagens do Cláudio Castro, que visitou um hospital onde estão internados policiais feridos na mega operação. A gente mostra novamente essas imagens para você que nos acompanha pelo YouTube. Cláudio Castro, então, conversando aí com esses militares feridos. Eles ainda estão internados em um hospital do Rio de Janeiro e Cláudio Castro fez questão de visitar leito por leito, conversar com esses militares, parabenizar por essa operação que foi realizada, eles agradecendo também, Cláudio Castro trazendo notícias, né, de como a população tem recebido essa mega operação realizada na semana passada. Lembrando que foram 121 mortos, 4 policiais perderam a vida e 117 suspeitos, segundo o governo do estado do Rio de Janeiro, né? As fichas criminais estão sendo apresentadas, algumas pessoas ainda sequer foram identificadas, mas o total de mortos, né, da operação mais letal do Brasil terminou aí em 121 mortos, sendo 4 policiais. Cláudio Castro tem sido parabenizado também por onde passa e neste domingo uma imagem chamou a atenção. Em uma missa, ele foi aplaudido. Vamos assistir. A gente tem Cláudio Castro ali naquela parte superior da igreja, onde comumente fica o coro, o coral. Por que Cláudio Castro estava lá? Ele era um cantor da Renovação Carismática Católica e ele, primeiramente, né, teve a sua carreira profissional e também religiosa, cantando em diversos cultos, também missas, antes de entrar para o mundo político. Por isso ele estava naquela parte do coro e ele se apresentou como cantor nessa celebração eucarística. Se não fosse um assunto tão triste do que aconteceu no Rio de Janeiro, né, toda essa dificuldade do Estado em combater o narcotráfico, a gente teria trazido também um vídeo do governador cantando em uma celebração eucarística, quem sabe quando tivermos notícias boas